Existe um momento curioso na vida financeira de muita gente. No início, quando a renda é baixa, a pessoa acredita que todos os seus problemas seriam resolvidos se ganhasse mais dinheiro. Ela pensa que o problema é o salário, que quando chegar nos 10 mil ou nos 20 mil por mês, finalmente vai respirar. Mas o que quase ninguém percebe é que exatamente nesse momento começa uma das armadilhas mais silenciosas da vida financeira. E ela pega justamente quem começa a ganhar mais. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Muitos começam ganhando pouco, chegam nos 5 mil por mês. Vida simples, mesmo carro, poucas despesas. Quando recebem uma promoção e passam a ganhar quase 12 mil, parecia que tudo ia finalmente melhorar. Nos primeiros meses eles comemoram, sentem que estão evoluindo, mas junto com o aumento vem algo que eles não percebem naquele momento. O padrão de vida começou a subir na mesma velocidade da renda. Primeiro veio a troca do carro. O antigo já não parecia mais adequado para alguém que agora ganhava mais. Depois veio um apartamento um pouco melhor, um pouco mais caro. Restaurantes que antes eram ocasionais começaram a virar rotina. Viagens que antes eram planejadas com cuidado passaram a ser quase obrigação. Nada parecia exagerado isoladamente. Cada decisão fazia sentido naquele momento. O problema é que, somadas, elas mudaram completamente a estrutura da vida financeira deles. Em menos de 2 anos, aquele aumento que parecia tão grande simplesmente desapareceu dentro do novo padrão de vida. O carro tinha prestação maior, o apartamento tinha aluguel mais caro, os gastos mensais subiram sem que ele percebesse. A renda tinha praticamente dobrado, mas a sensação de aperto continuava parecida com a de antes. Foi aí que ele começou a perceber uma coisa desconfortável. Ganhar mais não significava necessariamente ficar mais rico. Esse fenômeno é mais comum do que parece. Quando a renda aumenta, o cérebro interpreta isso como permissão para melhorar tudo ao redor. O carro melhora, a casa melhora, os hábitos de consumo mudam. Aos poucos, aquilo que era luxo vira rotina. E quando o padrão de vida sobe, ele raramente volta para baixo. O resultado é curioso. A pessoa ganha muito mais do que antes, mas continua com a mesma sensação de nunca ter dinheiro suficiente. Esse processo acontece de forma tão gradual que a maioria das pessoas nem percebe. Um gasto novo aqui, uma assinatura ali, um upgrade no estilo de vida que parece pequeno isoladamente. Só que cada decisão adiciona um novo compromisso mensal. Quando você olha alguns anos depois, descobre que precisa daquela renda alta apenas para manter tudo funcionando. A renda cresceu, mas a liberdade financeira não cresceu junto. Ela ficou presa ao novo padrão. O mais curioso é que isso não acontece apenas com quem ganha muito. A mesma dinâmica aparece em quase qualquer nível de renda. Quem passa de 3 mil para 5 mil melhora o padrão. Quem vai de 8 para 15 faz a mesma coisa. Quem chega aos 30 mil também. O aumento salarial cria uma sensação de progresso imediato, mas se o comportamento não muda, o dinheiro apenas atravessa a conta mais rápido. O patrimônio continua parado. É aqui que muita gente começa a trabalhar cada vez mais apenas para sustentar o próprio estilo de vida. O salário cresce, mas as obrigações crescem junto. Parcelas, contratos, financiamentos, hábitos caros que viram rotina. A pessoa passa a depender daquela renda alta para manter tudo funcionando. E quanto mais complexo fica o padrão de vida, mais difícil se torna desacelerar ou mudar de direção financeira. O problema não é melhorar de vida. Todo mundo quer conforto, experiências melhores e mais qualidade no dia a dia. A armadilha aparece quando cada aumento de renda é imediatamente transformado em aumento de custo fixo. Quando isso acontece, o dinheiro que poderia virar patrimônio acaba sendo absorvido pelo novo padrão de consumo, e o que parecia progresso financeiro vira apenas uma versão mais cara da mesma vida. Com o tempo, essa dinâmica cria um ciclo difícil de perceber. A pessoa começa a medir sucesso apenas pelo tamanho da renda, não pelo tamanho do patrimônio. Enquanto o salário cresce, parece que tudo está indo bem.
Mas se a renda parar por alguns meses, a estrutura inteira começa a pressionar. Isso acontece porque quase nada do que foi ganho virou ativo. Tudo foi convertido em custo permanente. Foi observando esse padrão repetido que comecei a perceber algo importante. Muita gente confunde evolução financeira com evolução de padrão de vida. São coisas diferentes. Evoluir de verdade significa aumentar a base que sustenta o futuro. Padrão de vida, por outro lado, aumenta apenas o custo do presente. Quando as duas coisas crescem juntas, o progresso existe, mas quando só o padrão cresce, a sensação de aperto continua. Existe uma regra silenciosa que separa quem apenas ganha bem de quem realmente constrói patrimônio. A capacidade de impedir que cada aumento de renda vire aumento automático de custo. Quem entende isso, cria uma distância entre o que ganha e o que gasta. Essa distância é o espaço onde o patrimônio nasce. Sem esse espaço, todo o crescimento de renda acaba sendo consumido pela própria expansão do estilo de vida. Quando essa distância não existe, a vida financeira vira uma corrida constante. Cada aumento salarial traz alívio temporário, mas logo surgem novas despesas ocupando aquele espaço. O dinheiro passa pela conta, paga tudo o que precisa ser pago e desaparece. No papel parece que a pessoa evoluiu, mas na prática, ela apenas aumentou a velocidade da máquina que consome a própria renda. Foi assim que comecei a entender uma diferença importante entre pessoas que apenas ganham bem e pessoas que realmente acumulam patrimônio. As primeiras usam aumentos de renda para melhorar o presente. As segundas usam aumentos de renda para fortalecer o futuro. Pode parecer uma diferença pequena, mas ao longo de 10 ou 15 anos, ela cria resultados completamente diferentes. Pessoas que constroem patrimônio tratam cada aumento de renda como oportunidade estratégica. Uma parte pode até melhorar o estilo de vida, mas outra parte é direcionada para ativos que continuam crescendo no tempo. Essa escolha cria algo poderoso. Enquanto o padrão melhora lentamente, o patrimônio cresce de forma constante. É essa combinação que permite que o dinheiro comece a trabalhar junto com a pessoa e não apenas passar por ela. Quem não faz esse movimento acaba preso em um ciclo silencioso. O padrão de vida sobe um pouco mais rápido do que deveria, e cada novo compromisso financeiro reduz a margem de escolha no futuro. A pessoa continua trabalhando duro, continua ganhando bem, mas sente que sempre precisa manter aquele ritmo para sustentar tudo ao redor. O dinheiro entra, resolve o mês, e o jogo recomeça no mês seguinte. O curioso é que, olhando de fora, tudo parece progresso. O carro é melhor, a casa é maior, as viagens são mais frequentes. Mas quando você observa a estrutura financeira por trás disso, percebe que quase tudo depende de uma renda constante e elevada. Se o fluxo parar por algum tempo, a pressão aparece rapidamente. Isso acontece porque poucas decisões foram tomadas pensando em acumular ativos de verdade. O que muita gente descobre tarde é que aumentar renda é apenas metade do jogo. A outra metade é decidir o que fazer com essa renda antes que ela desapareça em despesas maiores. Quando cada melhora salarial vira imediatamente um novo compromisso financeiro, o dinheiro deixa de construir base e passa apenas a sustentar um estilo de vida mais caro. O resultado é uma vida confortável por fora, mas sempre dependente do próximo salário. Existe um momento em que algumas pessoas percebem isso com clareza. Elas olham para a própria renda e percebem que, apesar de ganharem muito mais do que anos atrás, o patrimônio quase não mudou. O dinheiro entrou, passou pela conta, financiou um padrão de vida melhor e desapareceu. Foi nesse ponto que comecei a notar que riqueza não nasce apenas do quanto você ganha, mas do quanto consegue preservar e transformar em ativos. Quando você observa esse padrão ao longo de muitos anos, começa a perceber que a armadilha do padrão de vida é uma das mais silenciosas da vida financeira. Ela não parece um erro no início. Na verdade, parece progresso. Mas pouco a pouco, cada nova melhoria adiciona um custo permanente. E quando muitos custos permanentes se acumulam, a renda deixa de construir patrimônio e passa apenas a manter a própria estrutura funcionando.
É por isso que algumas pessoas conseguem aumentar muito a renda ao longo da vida e ainda assim sentem que estão sempre correndo atrás do próprio dinheiro. O problema não está na capacidade de ganhar mais, mas na dificuldade de manter uma distância saudável entre o que entra e o que sai. Sem essa distância, o dinheiro apenas atravessa a conta. Ele melhora o presente, mas não constrói base para o futuro. Quando você começa a observar quem realmente constrói patrimônio, percebe um comportamento diferente. Essas pessoas não tratam aumentos de renda como licença para expandir tudo ao redor. Elas fazem o movimento oposto. Primeiro, fortalecem a base financeira, criam reservas maiores, aumentam os investimentos e deixam que o patrimônio cresça silenciosamente. Só depois permitem que o padrão de vida acompanhe esse crescimento. Esse comportamento cria algo poderoso ao longo do tempo. Enquanto muitas pessoas aumentam o padrão de vida no mesmo ritmo da renda, quem pensa em patrimônio mantém uma parte desse crescimento separada. Essa diferença pode parecer pequena em um ano, mas depois de 5 ou 10 anos se transforma em uma base financeira completamente diferente. É assim que o dinheiro começa a trabalhar junto com você. Com o tempo, essa diferença de comportamento cria dois caminhos muito distintos. De um lado estão pessoas que ganham cada vez mais, mas precisam continuar correndo no mesmo ritmo para sustentar tudo ao redor. Do outro estão pessoas que começaram a transformar parte da renda em ativos. No início parece uma diferença pequena, mas alguns anos depois, essa base financeira muda completamente a relação delas com o dinheiro. Depois de alguns ciclos econômicos, essa diferença fica ainda mais evidente. Quem transformou parte da renda em patrimônio começa a perceber que não depende apenas do próprio trabalho para avançar. Os investimentos começam a crescer, os ativos acumulados passam a gerar retorno e o tempo começa a trabalhar a favor. Enquanto isso, quem apenas elevou o padrão de vida continua preso à necessidade constante de manter a mesma renda. É nesse ponto que muita gente percebe que aumentar renda foi apenas o primeiro passo. O verdadeiro jogo sempre foi decidir o que fazer com o dinheiro depois que ele chega. Quem transforma parte da renda em ativos começa a criar algo que vai além do salário. Aos poucos surge uma base financeira que cresce com o tempo. E quando essa base ganha força, a relação com o dinheiro começa a mudar. Quando essa base financeira começa a crescer, algo muda na forma como a pessoa enxerga o próprio dinheiro. O foco deixa de ser apenas ganhar mais e passa a ser proteger, multiplicar e organizar melhor o que já foi conquistado. Cada aumento de renda deixa de ser apenas um convite para gastar mais e passa a ser uma oportunidade de fortalecer essa estrutura que cresce silenciosamente ao longo do tempo. É assim que a armadilha do padrão de vida começa a perder força. Quando a pessoa entende que cada aumento de renda pode ser usado para fortalecer a base financeira, o dinheiro deixa de servir apenas para sustentar o presente. Parte dele começa a trabalhar para o futuro. Aos poucos, aquilo que antes era apenas salário começa a se transformar em patrimônio que cresce com o tempo. No fim das contas, a armadilha nunca esteve em ganhar mais dinheiro. O verdadeiro desafio sempre foi aprender a administrar o que acontece depois que a renda aumenta. Sem atenção a esse momento, cada melhoria salarial apenas amplia o custo da própria vida. Mas quando a pessoa decide manter espaço entre o que ganha e o que gasta, esse espaço começa a construir algo muito mais poderoso do que conforto imediato. Quando você entende esse mecanismo, começa a olhar para aumentos de renda de forma diferente. Eles deixam de ser apenas uma chance de melhorar o presente e passam a ser uma oportunidade de fortalecer o futuro. É assim que algumas pessoas conseguem ganhar mais ao longo da vida e realmente acumular patrimônio. Não porque ganham muito, mas porque aprenderam a não transformar cada aumento de renda em aumento automático de custo.